pedagógicos. E hoje eu gostaria de falar sobre a minha vida, a minha história. Eu já fiz alguns vídeos referente a como eu iniciei na pedagogia, por que eu fiz a pedagogia, né? Que eu falei sobre a questão da família mesmo, as dificuldades que tinha de deslocamento para outros lugares, por exemplo, uma faculdade. Então, assim, a pedagogia, a princípio, na minha adolescência, não era o meu intuito. O meu intuito era fazer a psicologia. Só que aí eu resolvi fazer a pedagogia por incentivo familiar, como eu já havia dito no vídeo anterior. Se você não viu ainda, ó, vai estar aqui depois no finalzinho, acho, desse vídeo. Eu vou deixar aí o vídeo que eu falei sobre isso. Então hoje eu quero falar da minha infância. Foi a minha infância, que relação eu tive para pedagogia, a minha adolescência, tudo que eu aprendi até então, tá? Para me chegar até aqui hoje como professora. Gente, ó, quando eu era criança, eu era uma criança quieta, os professores quase não ouviam a minha voz. Quem é minha professora de infância pode dizer, eu tenho até alguns professores que depois formada, depois nos processos seletivos da vida, no concurso público, quando eu entrei para dar aula, eu vi esses professores, conversei com eles, relembrei o meu passado, mas eu era uma criança que tinha muita vergonha dentro do âmbito escolar, mas em casa eu era muito solta, sempre tive muitos amigos, então a maioria dos meus amigos e amigas eram pessoas mais novas. Eu, sendo a mais velha, sempre quis tomar frente das coisas, né? Então, nas brincadeiras eu elevava as ideias, eu era muito criativa, sempre dava muitas ideias de histórias, a gente brincava de faz de conta, brincava de escolinha, eu adorava brincar de escolinha. Então, assim, eu falo que minha primeira experiência como professora, minha mãe também fala que minha primeira experiência como professora foi na minha infância, que é lá onde ela viu que eu poderia exercer essa profissão. Então, assim, eu comecei pedindo para minhas amigas trazer, assim, atividades que a professora passou para elas, que sobrou, pedia para a professora delas, para elas mandassem, ai, que sua professora, para ela te dar atividade para a gente fazer aqui e tudo. Aí eu montei a minha sala de aula em casa. Minha primeira sala de aula foi na área do fundo, tinha uma mesinha pequena que meu pai tinha feito. Meu pai sempre foi muito criativo também para a questão de... Ele fazia balanço para mim, tinha um quartinho que ele fazia umas casinhas. Então ele fez uma mesa de ferro e essa mesa de ferro tinha até um tabuleiro de jogos de dama pra gente jogar. Então, assim, meu pai sempre foi muito criativo. Te amo. Eu acho que eu puxei um pouquinho dele também nessa questão. Aí eu pedi pro meu pai me fazer um quadro improvisado para mim ter minha sala de aula. Aí ele fez aquele quadro de madeira, assim, uma madeira que tinha lá, ele colocou e fez um quadro. Maravilhoso. Aí eu colocava minhas amigas para sentar ali. Eu sou canhota. Então, assim, eu tenho muita facilidade de escrever muito rápido com a mão esquerda. E a mão direita, né, eu também trabalhava com ela, então era ela mais devagar. Aí, o que eu fazia? Eu pegava, para ajudar minha amiga, que era bem mais nova que eu usava a esquerda para ser professora. Eu era professora usando a minha mão esquerda. Escrevia lá no quadro, pegava meus livros, que eu tinha livros infantis, tinha livro da minha irmã, eu pegava esses livros e começava a passar a história que eu achava que poderíamos estudar. Aí eu fazia leitura com a minha amiga e enquanto ela copiava do quadro, eu não podia ficar parada, porque criança não gosta de ficar parada, né? Então eu assim, tava ao lado dela e fingia que eu também era uma aluna. Pegava a mão direita e ó, copiava tudinho também com a mão direita. Então, assim, depois eu explicava, fazia toda a questão, querendo ser igual a minha professora, né? Passado um tempo, eu me afastei das brincadeiras, porque fiquei adolescente, né? A gente que é adolescente quer só ficar no computador. Na minha época, o computador estava em alta, então a gente queria aprender a mexer naquele computador, queria
aprender a estar ali de frente com aquela nova tecnologia de videogames, de computadores em casa, esse acesso facilitado. E aí comecei a me distanciar da brincadeira. Então, a partir daí eu comecei a fazer cursos de informática, de edição de textos, comecei a entrar em projetos escolares, no caso, na minha época tinha dança, tinha música, que era o SEMAS era um projeto social. E aí, com isso, eu trabalhei a questão da timidez. Lembra que eu falei que eu era muito tímida na escola? Então, esses projetos sociais me ajudaram a tirar minha timidez, então eu não fiquei mais tímida. Dei muito pra frente, não era uma aluna boa, uma estudiosa, mas aí comecei a ter mais amigos, comecei a me dar melhor com as pessoas que estavam na escola, as amigas, tudo, fiz amizades que eu levei e levo até hoje pra minha vida, beijos, Sabrina, Heloísa, Vanessa, entre outras pessoas aí que eu guardo no meu coração, que são amigas da minha infância, da minha adolescência. E aí, continuando este assunto, eu tive a experiência com a dança. Como eu amava a dança, quando acabou o projeto social, eu fiquei meio perdida, tipo, e agora? O que eu vou fazer? Não tem mais jeito pra dançar? Então eu ia dançar na Orla, que era o professor Natal, um beijo pro professor Natal também, que sempre teve esse projeto na cidade de Presidente Epitácio. E aí eu participava ativamente desse projeto, só que como era no período noturno, muitas vezes as mães não deixavam, ou tinha problema com muitos garotos lá, e mãe e pai tinha medo de drogas, essas coisas, então aí eu precisava de uma nova forma para mim continuar a dança, porque eu até então adorava dançar. Foi com essa experiência que eu fui na Guarda Mirim. Na Guarda Mirim tinha um projeto de banda marcial. Eu quis entrar na dança, na área da dança. Então, assim, foi uma nova experiência. Toda aquela minha bagagem que eu tinha aprendido até ali, eu tive que mudar totalmente, né? O meu corpo era mais solto e tudo mais, mas ainda assim eles tinham uma forma diferente do que a dança livre, né? Então era passos marcados, tinha marcha, correção de postura e tudo mais. Aí, como eu fui aprendendo, fui desenvolvendo, meu maestro Dair, obrigado Dair por tudo, me fez o convite para estar à frente do grupo. Então eu fiquei à frente desse grupo, comecei a ensinar as meninas que iniciavam, isso eu tinha uns 16 anos. Então assim, aquele amor por ensinar, aquele negócio que eu tinha no passado, na minha infância, que era ajudar, eu comecei a exercer novamente, só que pelo aquilo que eu gostava, que no caso era a dança. Então assim, eu comecei a ensinar e ele foi vendo a minha desenvoltura, a minha responsabilidade perante o trabalho. Ele me convidou para fazer parte dos outros projetos na escola. Então eu participei do projeto Mais Educação na Escola, onde eu ensinava dança para as crianças. Depois disso, foi apertando as coisas na faculdade, eu já estava na faculdade ainda participando das bandas marciais, já sabendo que era aquilo que eu queria, que eu gostava. E aí foi que eu tive que abandonar a dança. Mas eu continuei ensinando. Então eu fiz parte do projeto do PIBID na faculdade, onde eu usava da prática docência, era uma iniciação à docência. Então, assim, nós fazíamos projeto e aplicávamos com as crianças na escola. Então, o primeiro projeto do primeiro ano do PIBID era com uma criança em específico e eu tive, assim, a maior e melhor experiência de todas, que foi trabalhar com uma criança que tinha síndrome de Asperger. Gente, eu me apaixonei por aquela criança, sabe? O jeito dela, a forma com que ela via o mundo, a forma com que ela interagia, e cada ensinamento que eu tinha na faculdade sobre crianças especiais, que entrava falando sobre o assunto de crianças especiais, eu tinha mais curiosidade em saber sobre aquela criança. Então eu pesquisava muito, eu fazia muitos estudos para aplicar com ele. E aí eu me apaixonei e exerci esse trabalho durante um ano. Eu e eles ficamos muito apegados, né?
Aí depois dessa primeira experiência, eu tive o segundo ano com o PIBID. O segundo ano com o PIBID foi o trabalho de leitura na escola e escrita. Então a gente contava muita história, fazia muitas fábulas, exercia muito trabalho bacana. E isso foi um dos meus intuitos na História Recontada, que é um canal que eu tenho hoje ativo aí no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nele, tá? Porque eu faço leituras. Eu tenho uma forma diferenciada de ler, que é fazer vozes de personagens. Isso é uma característica minha. Então, assim, depois desse projeto PIBID, eu tive a minha primeira experiência como sala de aula, pelos processos seletivos. Todo esse trajeto até aqui contribuiu muito para a minha vida e eu agradeço muito a todos que fizeram parte disso. E aí, depois do trajeto pedagógico, vocês vão ver aí os meus depoimentos dos meus outros vídeos, da minha playlist, tem uma playlist aí, vocês assistem, você acompanha o meu trabalho que você vai saber sobre a parte pedagógica. Mas enfim, a minha história até aqui é a minha paixão pela pedagogia foi desde a minha infância, só não sabia ainda o real caminho que eu deveria seguir. E hoje eu espero, com muita fé em Deus, que não demore para estar em uma sala de aula novamente. Aqui eu transformei em minha sala de aula, como vocês sabem, né? Eu mudei o espaço do canal, fiz uma nova repaginada, vai ter mudanças ainda, vou trazer muitas novidades aqui. E se você quer acompanhar esse meu trabalho até agora, você pode se inscrever aí que você vai receber as minhas notificações. Se você ativar o sininho, ativa o sininho, me segue nas redes sociais, vou deixar aí os links para vocês. E me acompanhe no canal Fatos Pedagógicos e também no História Recontada. Muito obrigada, tenham uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima noite e até a próxima!